Bem-vindos ao nosso curso Teologia dos Sacramentos. Neste primeiro programa, vamos falar sobre o que são os sacramentos. Vamos buscar nessa primeira parte do nosso programa ver uma visão geral, ter um conhecimento um pouco mais profundizado do que significa esses meios pelos quais Deus nos transmite as suas graças. Durante o curso da Teologia dos Sacramentos, vamos, num primeiro módulo, falar do que são os sacramentos em geral. Mais adiante veremos cada um dos sacramentos. Falando ainda deste primeiro módulo dos sacramentos em geral, vamos falar sobre o que são os sacramentos, quais eram os sacramentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a instituição dos sacramentos, etc. O que são os sacramentos? Desde o início da criação, Deus se foi manifestando de diferentes formas ao homem. No paraíso terrestre, durante toda a vida do homem, Deus foi se aproximando dele. E foi assim que ele foi se manifestando pouco a pouco, foi se revelando pouco a pouco. A mesma criação é um livro aberto que nos fala constantemente de Deus. Umas de uma forma, outras de outra. Toda a criação nos manifesta um aspecto de Deus. É assim como, por exemplo, quando contemplamos uma bela paisagem, lugares maravilhosos, todas elas nos destacam um aspecto de Deus, nos comunicam um aspecto de Deus. E justamente essa é a característica do símbolo, do sinal. Comunicar, transmitir, manifestar uma coisa que está mais além dela. Sobretudo o ser humano. O ser humano é aquele que, de um modo especial, transmite e comunica a Deus. Por quê? Porque somos criados à sua imagem e semelhança. É assim como, por exemplo, quando fazemos uma obra boa, quando somos bons, quando somos misericordiosos, nós manifestamos uma coisa que vai mais além de nós mesmos e transmitimos virtudes, características do mesmo Deus. Também nós, seres humanos, somos comunicadores de Deus, porque nós transmitimos a Deus aos demais. Nessa mesma característica de transmissores de Deus, está, sobretudo, a nossa capacidade de ler e interpretar a Deus. Somente o ser humano é capaz de interpretar a Deus, porque nós fomos criados com a nossa inteligência. E é por isso que o ser humano, entre todas as criaturas, tem um lugar especial. Nós somos capazes de ler a Deus, ler as manifestações de Deus na criação, no mundo que nos rodeia e, sobretudo, nas pessoas. Depois de todas essas manifestações, podemos ainda perguntar-nos, mas o que é um símbolo? O que é um sinal? Um sinal é justamente essa realidade humana, visível, material, que nos comunica uma coisa que vai mais além dela mesma, que tem uma simbologia, que tem um significado. Ela comunica e tem a função de mediação para transmitir outra coisa, outra realidade. Por exemplo, uma bandeira. A bandeira de um país, materialmente, significa simplesmente umas cores, umas formas, umas imagens. Mas aquele símbolo, aquele sinal, transmite um conteúdo que vai mais além do símbolo material em si. Aquela bandeira representa um país. É assim que a função do símbolo é transmitir uma realidade representando ela. E essa é justamente a função dos sacramentos. Um sacramento é um símbolo. Um sacramento é um sinal, é um símbolo, porque ele também é uma realidade material. É uma realidade material por meio do qual Deus se aproveita e transmite por meio dela a sua graça, as suas bênçãos. É uma realidade material como a água, o óleo, a unção, os gestos, que por meio daquele gesto, por meio daquele objeto, por meio daquele elemento, transmite uma realidade que vai mais além dele mesmo.
Nós precisamos dessa realidade material, visível, sensível, pela nossa mesma antropologia, pela forma de conhecimento do homem. Mas aquele símbolo, aquele sinal, transmite uma coisa que vai mais além dele mesmo. Transmite uma graça e uma realidade espiritual. É assim como os sacramentos são a manifestação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dos sacramentos recebemos as graças que nosso Senhor nos deixou, por meio da sua cruz, paixão, morte e ressurreição. Muito obrigado e até a próxima.